Quais são os principais tipos de gráfico do Excel e como usar cada um deles? Nesse vídeo, a gente vai aprender quando que a gente pode usar cada um dos tipos de gráfico. Você não pode usar qualquer um a qualquer momento. Tem casos específicos, dependendo do que você quer apresentar, dependendo dos seus dados, qual dos gráficos você vai utilizar. Vamos aprender isso no vídeo de hoje. Vamos também aprender como criar esses gráficos e também como personalizar eles para deixar a sua cara, a cara da sua empresa, a cara do seu relatório. O primeiro gráfico que eu quero apresentar a vocês é o gráfico de linha. Ele é perfeito para você apresentar evoluções temporais. Você vai mostrar, por exemplo, como estão as vendas ao longo do tempo, ao longo de um ano, ao longo de meses. Aqui nós temos janeiro, fevereiro, março, abril. E a gente pode analisar se nossas vendas estão aumentando, diminuindo, de acordo com o movimento da linha no nosso gráfico. A gente pode ver claramente que nós tivemos uma queda aqui em março, abril, maio, comparado com o início do ano. Algum motivo, alguma coisa aconteceu ali, mas que nós conseguimos recuperar em junho, julho e agosto. E novamente uma queda em outubro, aconteceu alguma coisa, que nossas vendas diminuíram. A gente pode analisar para entender o que aconteceu com a nossa empresa nesse momento e o que a gente precisa fazer para voltar a crescer, que foi o que aconteceu no final do ano. Então, olha como a gente olhando para o gráfico, a gente consegue ter essa visão muito melhor do que a gente teria olhando apenas números. Os gráficos servem para facilitar o entendimento de nossas informações. E olha só como nós temos aqui algo visual. Então é muito legal de trabalhar com a gráfico de linhas quando nós falamos de algo que a gente está analisando uma evolução ao longo do tempo. E como que a gente faz ele? Vamos apagar e vamos fazer do zero. A primeira coisa que a gente precisa para qualquer gráfico é criar uma tabela com as nossas informações. E como que nós podemos criar essa tabela? Você vai descobrir o total de vendas, por exemplo, no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, e vai montar essa tabela aqui para que você possa utilizar esses números para criar o seu gráfico. E uma forma de descobrir isso, por exemplo, é usar funções como funções de soma 6, conte 6, proc v, para buscar essas informações, que são algumas das principais funções utilizadas no nosso dia a dia e no mercado de trabalho. Agora, se você não sabe como utilizar elas e quer aprender a utilizar as principais funções utilizadas no mercado de trabalho, participe do nosso evento, a Maratona das Fórmulas, onde eu vou te ensinar as principais funções que você precisa conhecer para trabalhar bem, trabalhar de forma mais eficiente, destacar e ser promovido. Para você poder participar, é só clicar no link que está aqui na bio, que você vai poder se inscrever. Ele vai correr do dia 21 de outubro até o dia 25 de outubro. Te aguardo lá, tá bom? Mas vamos lá. Depois de você montar a sua tabela, você pode criar o seu gráfico simplesmente selecionando todos os seus dados. E eu vou selecionar não só os números, mas também os meses, porque eles vão servir de legenda aqui do nosso gráfico. Venho na guia inserir e aqui eu vou escolher o tipo do meu gráfico. Tem vários tipos diferentes. Só que os principais que vou utilizar são esses três primeiros aqui. São os mais simples, mais comuns, que todo mundo vai entender e que vão passar a mensagem que a gente precisa para quem está lendo, facilitar a leitura dos nossos dados. Foi como eu comentei. Os gráficos foram feitos para facilitar e simplificar a leitura dessas informações. Então, às vezes, um gráfico muito rebuscado pode ser interessante, mas se a pessoa que está lendo não entender, não adianta nada. Então, a gente vai escolher o gráfico de linhas aqui. Essa é a primeira opção, a linha normal, e ele já vai montar o gráfico para a gente. Eu posso posicionar ele aqui e agora aumentar o tamanho dele. Agora é só formatar do jeito que eu quiser. Eu posso mudar o nome do título, vendas, eu posso vir aqui do lado, clicar duas vezes e editar vendas 2024, vendas 2023, de acordo com o ano que você está fazendo o seu relatório. Aqui eu posso clicar no meu gráfico, vir no mais e incluir os rótulos de dados, que são os números que apresentam a informação de vendas de cada um dos nossos meses. Eu posso, já que eu tenho esses números de rótulos de dados, eu não preciso mais desse eixo aqui com essas informações de valor. Eu clico aqui e aperto a tecla Delete do nosso teclado e ele já apaga. E nós temos o nosso gráfico aqui já mostrando as informações para a gente. Da forma que está, a gente já consegue entender e ter o nosso resultado esperado. Mas nós podemos melhorar ainda mais o visual dele. Por exemplo, no nosso relatório, o relatório da cor verde, pode ser o relatório com a cor da nossa empresa. E a linha está azul, então eu vou clicar na linha, venho aqui em formatar, e a gente tem a opção de contorno da forma. Eu mudo para a cor verde do nosso relatório. Se eu clicar com o botão direito aqui na nossa linha, eu posso vir aqui em formatar série de dados. Ele vai abrir a opção de série, eu vou escolher essa opção aqui de linha de preenchimento, e a gente tem aqui as configurações da linha, como por exemplo, a cor dela,
E lá embaixo, a gente tem a opção de linha suavizada. Se você reparar, a linha ela vai de forma reta, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quando eu clico em linha suavizada, olha o que vai acontecer, ele vai deixar a nossa linha mais suave, como se fosse algo mais arredondado. E aqui vai dar preferência. Se você achar que isso aqui fica mais bonito, você pode colocar nesse formato. Vou clicar nessas linhas aqui, olha só, que são as nossas linhas de grade, e eu vou modificar elas. Ou você pode deletar e apagar elas aqui para ficar tudo em branco, ou então você pode modificar a aparência delas, colocando, por exemplo, um tipo de traço pontilhado, que já deixa ela um pouco mais transparente e melhora a nossa visualização, caso você queira deixar visível essas posições onde ele passa, né, por exemplo, do 200 para o 300, depois ele passa para o 400 e assim por diante. E agora, a última coisa que eu gosto de mudar aqui é essa linha em volta do nosso gráfico. Repara que tem uma linha em volta que a gente não precisa dele. Vou selecionar os gráficos, venho em formatar, contorno da forma e eu vou colocar sem contorno. E pronto. Ele vai deixar nosso relatório muito mais limpo, sem aquela linha em volta. E a gente já tem o nosso gráfico de linha pronto. Para a gente poder analisar a evolução das vendas da nossa empresa. Vamos continuar com esse é o nosso segundo tipo de gráfico. Aqui nós vamos falar sobre o gráfico de colunas. Ele é ótimo para comparar informações, como por exemplo, novamente as vendas da empresa, mas dessa vez eu não estou falando de uma evolução temporal. Eu não quero saber se elas estão diminuindo ou aumentando. Eu estou comparando duas coisas, nesse caso, duas pessoas. Aqui eu estou comparando as vendas de cada uma das vendedoras. Verônica, Paloma, Flávia, para eu saber quem vendeu mais, quem vendeu pouco. Eu posso comparar as vendas de lojas diferentes. Eu posso comparar, por exemplo, os custos, se a gente conseguiu reduzir os custos ou não. Eu posso comparar as vendas de produtos. Quando eu quero comparar valores, eu posso analisar eles utilizando o gráfico de colunas. Que olha como é simples. Eu olho e já sei que a Paloma foi a nossa maior vendedora, que a Flávia e a Daniela venderam muito pouco comparado com as outras, menos da metade das vendas das outras. Só te olhar, eu já tenho toda essa informação. E como a gente faz esse gráfico? Mesma coisa, vou apagar. Você vai ter que ter a sua tabela de dados. Vamos selecionar, vir na guia inserir e escolher aqui o tipo de gráfico de colunas. Repara que a gente tem aqui embaixo as barras que são a mesma coisa. Ela é igualzinho ao gráfico de colunas, só que as barras estão deitadas na horizontal e o gráfico de colunas está na vertical. Então não faz diferença você escolher o que você preferir. Então, vou colocar aqui vendas, eu vou apagar esses números aqui, seleciono eles e aperto Delete, porque eu vou colocar o nosso rótulo de dados aqui. Clico no mais e vou colocar o rótulo de dados com os valores das vendas. Dessa vez, olha só, eu vou clicar na nossa linha de grade, eu vou deletar ela. Se você quiser, você pode colocar aquele pontilhado que nós já vimos. Vou clicar aqui na nossa coluna e vou mudar a informação dela, a cor dela, para esse verde, que é a cor do nosso relatório. E aqui no título eu posso tirar vendas, eu posso colocar aqui vendas por vendedora. E no final eu vou tirar essa linha em volta do nosso gráfico. Clico nele, venho em formatar e aqui o contorno da forma eu vou colocar sem contorno. E pronto, o nosso gráfico já está pronto para a gente comparar as vendas de cada uma das nossas vendedoras. Vamos ver agora o nosso último tipo, o tipo 3. Ele, da mesma forma que o gráfico de colunas, ele é feito para comparar informações, comparar vendas, comparar, por exemplo, custos, ou nesse caso a gente está comparando a quantidade de pacientes atendidos em cada área de uma clínica, de um hospital. Então ele tem o atendimento de emergência, pediatria, ortopedia, dermatologia. Só que aqui eu estou analisando e fazendo a comparação deles em porcentagem. Eu quero saber quantos por cento do nosso atendimento são feitos através da emergência, quantos são feitos através da pediatria. E olha só, como só de olhar para aqui, eu posso ver que metade dos nossos atendimentos, praticamente, são na área de emergência. E depois os outros são bem distribuídos ali entre as outras áreas que nós atendemos. Então, diferente desse daqui que eu estou comparando números, eu quero saber quem foi maior aqui, qual vendeu mais que o outro, se o outro vendeu a metade ou vendeu pouquinho. Aqui, eu não estou falando em valores, mas estou falando em participação de um total. O quanto de nossos atendimentos são feitos na área de emergência? Eu olho e vejo, nossa, é a metade. Aqui é difícil saber se é a metade ou não, tem que fazer conta. 7.300, eu tenho que somar todos os outros para saber se é 50%, se é 30%, mas isso não é importante. Aqui eu queria saber em valor,
quem vendeu mais, quem vendeu menos, quem está próximo de bater a meta, quem não está, o valor é importante. No gráfico de rosca ou gráfico de pizza, eu quero analisar a participação do total. Eu quero saber o quanto essa área, o quanto o nosso produto, as vendas de um produto, são importantes dentro do total de vendas da nossa empresa, dentro do total de atendimentos do nosso hospital. Então, vou apagar aqui, vou selecionar os nossos dados, venho na guia inserir e eu posso vir aqui para incluir um gráfico de pizza ou um gráfico de rosca, que eles são iguais. A diferença é que o gráfico de rosca tem esse buraco aqui no meio. Eu pessoalmente prefiro, mas por questão de estética. Eu prefiro esse gráfico, mas na prática não tem diferença nenhuma. Então vamos modificar ele, tá? Paciente, a gente pode mudar para atendimentos. Vamos mudar aqui para, por exemplo, setembro de 2024. E aí você vai colocar a informação de acordo com a sua apresentação. Aqui, repara que o tamanho da nossa rosca, ela está muito pequenininha, está muito estreita. Quando eu coloco, por exemplo, aqui no mais, o nosso rol de dados, não dá nem para ler direito, a gente precisa de mais espaço. Então, eu vou clicar em qualquer um dos nossos pedacinhos com o botão direito, venho em formatar série de dados, e aqui eu vou diminuir o tamanho do orifício da rosca, que é o tamanho desse buraco aqui. Diminuindo aqui, olha só como aumenta cada um dos nossos pedacinhos. E a gente consegue ver melhor as informações. Então vamos agora mudar também a cor dela. Posso fechar aqui. Vou clicar no primeiro pedaço. Vou pintar ele de verde. O segundo pedaço eu vou pintar de verde, só com verde mais claro. O terceiro pedaço eu vou colocar cinza, botar um cinza mais escuro. E o último pedaço eu vou colocar um cinza mais claro, tá bom? Então, olha só, repara que o ideal é você colocar cores que sejam fáceis de diferenciar, para você saber exatamente do que você está analisando quando você olhar aqui a sua legenda. E outra coisa, nós temos 4 campos, 4 tipos diferentes de análise que estamos fazendo, mas que são claramente distribuídos aqui, eu consigo ver cada um deles. O ideal é que você tenha no máximo ali 4, talvez 5 pedacinhos diferentes, mas que sejam fáceis de serem lidos. Se você pegar e começar a colocar muita informação dentro de um gráfico de rosca, na verdade, dentro de qualquer tipo de gráfico, muitas linhas, muitas colunas, muitos pedacinhos diferentes, vai ficar difícil a leitura das informações. E mais uma vez, que eu comentei no início do vídeo, os gráficos foram feitos para facilitarem a nossa visualização dos dados. Então, quando você enche eles de muita informação, com pedacinhos muito pequenininhos, não está facilitando nada, você está complicando, dificultando. Então, se você tem vários pedacinhos, talvez seja ideal você pegar os menores, juntar todos em um só e colocar outros, demais áreas, para você poder minimizar a visualização dos seus dados, tá bom? Agora, vamos melhorar mais ainda. Aqui o número 176 está difícil para ler porque o nosso pedaço é escuro. Eu vou clicar nele, clicar 2 vezes e vou colocar a cor branca. Se quiser também no cinza escuro colocar cor branca para facilitar, pode colocar também. Só que eu não quero valores, eu quero saber porcentagem. Saber que isso aqui é 48%. Como que eu faço isso? Clica com o botão direito em qualquer um dos nossos números, em qualquer um dos nossos rótulos de dados e venho aqui em formatar rótulo de dados. E eu vou marcar a opção de porcentagem e de marcar a opção de valor. E pronto, ele já calcula para gente. E por último, para finalizar nosso gráfico, eu vou tirar esse risco em volta dele. Seleciono, venho aqui em formatar e vou tirar o contorno. Então, olha só como nós já criamos nosso gráfico e conseguimos ver qual é a participação de cada área no total de atendimentos do nosso hospital. Esse gráfico aqui, dos 3 que eu mostrei vocês, é o único que a gente não consegue trabalhar com questões temporais. No gráfico de linha, nós conseguimos analisar a variação ao longo do tempo. No gráfico de coluna, eu poderia colocar cada coluna para ser um mês. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, eu conseguiria também analisar as informações ao longo do tempo, vendo as colunas de cada um dos meses. Agora, o gráfico de rosca é o gráfico que não dá para fazer isso. No gráfico de rosca, você vai ver um período específico. Naquele período, qual foi a porcentagem de participação de cada item dentro de um total. Não vai ficar legal, por exemplo, você colocar um gráfico para janeiro, um gráfico para fevereiro, um gráfico para março. Não, não fica bom. Se você quiser fazer isso, trabalhe com os gráficos de linha ou os gráficos de coluna, tá bom? Mas não trabalhe com datas e tempos diferentes utilizando o gráfico de rosca ou o gráfico de pizza.
Esses foram os 3 tipos de gráfico. Se ficou com uma dúvida, comenta aqui embaixo que eu te ajudo. Se você gostou do vídeo, curte e segue a gente, porque tem conteúdos semanais sobre Excel. E não esquece, te aguardo lá no nosso evento Maratona das Fórmulas, para você aprender as principais formas do Excel utilizadas no mercado de trabalho.